Certo, então, Eduardo, vamos entrar na sua área de saúde, que eu tinha achado muito interessante, procurando algumas coisas aqui, porque tem essa questão do planejamento familiar, que você participou bem ativamente, né? E o próprio SUS, o sistema de saúde, você colaborou. E eu acho que uma coisa muito importante a gente pensar é que o Brasil tem muitas particularidades regionais, né? Não usam preservativo, por exemplo, mas numa cidade pequena você pode ter que andar 10 quilômetros para achar uma farmácia que tenha. Eu tinha visto uma reportagem de 2009, falando na capital de São Paulo, que só 33% dos postos de saúde você conseguiu um preservativo de forma fácil. Porque a maioria das vezes tinha que apresentar cartão do SUS, tinha que apresentar identidade, qualquer coisa assim. Então, eu pergunto você que teve essa experiência na Secretaria de Saúde, como é formular a política pública particular para as regiões do Brasil, de São caso também, né? O que é o planejamento familiar e a clínica da família, que é o que a gente tem hoje, e a relação do planejamento familiar com possíveis problemas que a gente possa encarar na Previdência futuramente. Ô, Jéssica, ele fez 10 perguntas. Pode escolher uma só se Pois quiser. é. Pode passear pelo tema assim se quiser. É, você fala, mas esse sujeito aí que tem 6 filhos e é autor da lei de planejamento familiar, claro, planejamento familiar é para ter quantos quer, né? Não é para ter. É, aliás, essa lei de planejamento familiar que eu apresentei, representando o Partido dos Trabalhadores na Comissão de Seguridade Social, teve uma história muito interessante, porque foi uma tremenda de uma batalha, porque os setores católicos eram contra a minha lei. E foi lá falar contra a lei o Dom Luciano. Dom Luciano era o bispo auxiliar do Dom Paulo, na Zona Leste, portanto, eu fazia parte do seu rebanho. Então, e ele foi lá pessoalmente, é um dos maiores intelectuais, um sujeito muito culto, Dom Luciano. Eu vim aqui na Comissão de Seguridade puxar a orelha do Eduardo Jorge, porque essa lei é um absurdo, blá, 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 blá. Era contra que houvesse o planejamento familiar aprovado na lei, garantido pela lei, oferecido pela lei, pelo SUS. E do outro lado, né, apareceu um coletivo de mulheres feministas negras que falou que eu queria impedir que as mulheres negras tivessem filhos. Eu queria impedir que as mulheres negras tivessem filhos, mas pelo amor de Deus, eu não quero isso. Então, veja, a lei saiu como todas as leis, é uma lei de diálogo, né? E aí é uma lei que, por exemplo, eu acho, do ponto de vista liberal, muito restritiva, né? Exige isso, exige aquilo outro. A lei também legalizou a esterilização voluntária, que era ilegal. Antes da nossa lei, era ilegal fazer esterilização voluntária, mulher ou homem. Muitas vezes na periferia eu via a mulher vender a máquina de costura dela, que ela trabalhava em casa, para poder pagar o médico por fora para fazer a esterilização. Então, a lei legalizou a esterilização voluntária, tanto masculino como feminino. Aliás, o Fernando Henrique, com aquele humorismo dele para agradar a CNBB, vetou a esterilização da lei. Mas a dona Ruth dele um cascudo e disse: você é maluco, você é louco. Ela mandou uma carta para a gente dizer: eu apoio que vocês derrubem o veto do Fernando Henrique Cardoso. E nós derrubamos. Derrubamos o veto com o apoio da dona Ruth e a esterilização voluntária passou a ser legal no Brasil. Isso foi também uma coisa importantíssima para o Brasil e para o SUS. Então, eu não concordo com você que aqui em São Paulo, por exemplo, que eu conheço bem, que haja essa dificuldade, só se agora tiver muito ruim, porque na nossa época nós éramos altamente ativos, né? Aliás, era uma comissão comandada quase todas por mulheres, né? Nós éramos altamente ativos nessa questão do planejamento familiar e na oferta de todos os métodos possíveis, legais e legalizados. Eu acho que houve um avanço muito grande nisso daí, no Brasil. A esterilização voluntária também foi uma coisa importante, mudou completamente essa relação com as mulheres, com os homens. Ainda tem resistências, mas é totalmente diferente do que era 30 anos atrás. Você não sabe o que era 40, 30 anos atrás em relação a isso.
Hoje a oferta é muito maior, muito maior. Se há problemas, é porque está havendo problemas não só nesse caso. Deve estar faltando aspirina, deve estar faltando antibiótico, deve estar faltando gestão, deve estar faltando voto em gente que prestigie o Sistema Único de Saúde na sua cidade. Se falta camisinha, deve estar faltando antibiótico e aspirina. Não é possível. No Quanto à caso não questão, seria nem de faltar, quanto, seria quanto, à, do acesso quanto à mesmo. questão da. Agora, quanto à questão que você está falando, estou imaginando se isso vai dar problema no bônus demográfico, se vai deixar. A China, por exemplo, era um só, agora pode dois. Eu acho que isso não é uma decisão de Estado. Essa questão de quantos filhos vai ter ou quer ter é uma decisão do homem, da mulher e do casal. O Estado deve dar as condições das pessoas optarem. Né? Agora, se isso vai dar problema ou não na Previdência, isso é outro problema. Agora, ter filhos estimulado pelo Estado, obrigado pelo Estado, ou deixar de ter filhos obrigado pelo Estado, isso é um absurdo. Isso é uma Baby opressão. boom, né? Isso é uma opressão. Isso é uma decisão das pessoas, dos casais.